Bom dia, então, galera. Vamos começar aqui a monitoria. Ainda pouca gente chegaram, mas 7 horas, então, como vai ficar gravado, acho que já vou começando aqui, né? Então, essa monitoria vai ser referente à unidade 2, é um resuminho dela, então acho que vai ser rapidinho aqui. Então, a unidade 2 começa falando sobre o sistema geomorfológico, né? Que é composto de vários outros sistemas. O sistema climatológico, biogeográfico, geológico, antrópico, todos eles interferem na paisagem do relevo e todos eles têm o seu papel nessa, nessa formação da paisagem, né, do relevo. Então, aqui na unidade 2.2, fala sobre a questão do tempo geomorfológico, né? Então, existe o tempo geológico, que é toda a história do período da Terra como rocha, né? Então, vai Fanerozoico, Proterozoico, Arqueano, acho que até separei aqui. Então, essa era a Terra 240 milhões de anos atrás, né? Mas, quando a gente fala de geomorfologia, aqui tem até 20 milhões de anos atrás. Mas, quando a gente fala de geomorfologia, a gente está falando de um período muito mais recente, né? Que é um período onde a gente consegue ver que é um período onde está composta a paisagem, né? A paisagem natural. Então, ela é referente a um tempo muito mais atual, né? Que seria o período quaternário, que é o período que a gente está vivendo atualmente. Então, até chega aí algumas rochas e algumas formas de relevo que são mais antigas, do período terciário ou antes ainda, mas a grande maioria da formação do relevo atual é do quaternário. Então, outra questão é a questão dos processos endógenos e dos processos exógenos, né? Durante esse tempo vai ocorrendo tanto os processos de sorgimentos e falhamentos à pressão ou devido a sorgimentos magmáticos, né, que vão formando o relevo e seguindo junto a isso vai ocorrendo os processos exógenos, né, que é o calor, a chuva, o vento, o gelo, o mar, os rios, que são os processos que deformam as paisagens. Bom, a unidade 2.3 vai tratar sobre as propriedades das rochas, né? Então, eu fiz uma tabelinha aqui. Só um minuto. Então, as rochas são formadas de minerais que são formados de elementos químicos, né? E as rochas formam a crosta, enfim. E elas têm diversas características que são importantes para a gente entender a formação do relevo. Uma delas é a coesão, né, que é o grau de unidade, de união entre os grãos. Uma coisa que vai fazer muita diferença na coesão é o cimento, né? Existem vários tipos de cimento, por exemplo, o cimento de sílica, silicoso, ele é bem mais resistente que o cimento de calcário, né? E o que interfere também na coesão é a quantidade de cimento que tem em cada rocha. A plasticidade da rocha também. E a coesão, enfim, quanto mais coesa a rocha, mais uniforme vai correr o rio, né? Tanto que rios que são cercados de rochas mais coesas, eles não têm tantos meandros, né? Não dão tantas voltas, eles são muito mais retos.
porque, enfim, tem uma dificuldade maior de os processos exógenos interferirem nessa rocha. Enfim, tem a plasticidade, também a plasticidade diz se a rocha é dúctil ou rúptil, ou seja, se ela se rompe mais fácil ou se ela tem tendência a se deformar, né? Formando aquelas ondinhas que a gente vê nas rochas. E tendência a ser menos quebrável também, né? A permeabilidade se refere ao grau de comunicação dos poros. Né? E essas três características estão bem ligadas ao escoamento superficial. A permeabilidade também é bem notável a diferença dos relevos em que as rochas são permeáveis, né? Elas têm muito menos... Elas têm um grau de escoamento muito maior, então tem menos água na superfície, né? E, enfim, agora falando do tamanho dos grãos. O tamanho dos grãos é o tamanho, né? Não tem muito o que falar. Tem a questão da massividade também, que se refere ao, ao formato da rocha mesmo, dela não ser da quantidade de fraturas e juntas ou fissuras que, que ela não tem, né? Se uma rocha é massiva, quer dizer que ela é toda unida, né? Enfim. Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa. No princípio, não. Tá. Então, isso tem a ver com a desagregação, né? A próxima, então, é a decomposição, que se refere à solubilidade, ao quanto os minerais da rocha são solúveis, né? E acabam enfraquecendo a rocha. E a heterogeneidade, que é a composição mineralógica das rochas, que também interfere, quanto mais heterogênea a rocha é, mais tendência a ela se decompor. Né? Agora, já na unidade 2.4, a gente vai tratar sobre os tipos de rocha e a influência delas no relevo. Então, existem as rochas magmáticas, né? Elas se formam as rochas magmáticas ou ígneas, né? Elas formam a partir do magma na Terra, que se soergue através de vulcões ou de espaçamento entre duas placas tectônicas, né? E elas podem estar no interior da crosta, sendo rochas intrusivas, abissais, né? Que estão mais no fundo. Lembrando, elas compõem quase 95% da crosta terrestre, né? Ou ela pode extravasar na superfície também, através do, enfim, vulcanismo e etc. Existem as rochas sedimentares, né? Sedimentares vêm a partir da deformação através de rios, chuva, vento das rochas que acabam se colocando, né? Esqueci a palavra, peraí. Não vou lembrar, mas enfim, se colocando em um lugar, né? Enfim, elas têm características de ser folhadas, né? E terem estratos ou camadas. E tem as rochas sedimentares clássicas também, que são ligadas ao transporte físico e diferentes granulometrias. Então, tá aqui o Matacão, por exemplo, é um conjunto grande de rochas junto, geralmente, nos locais glaciais, né? A argila também são rochas sedimentares que são extremamente finas, né? Que sofreram um processo de geração muito grande. E, enfim, a rocha metamórfica, que
se forma através de fortes temperaturas, de fortes compressões, né? Forma tanto da rocha ígnea quanto da sedimentar, né? Então, sobre o metamorfismo existe o regional, que é causado por movimentos de tectônicas ou intrusão de corpos ígneos. Tem o metamorfismo de contato, onde o agente metamórfico é a temperatura, e tem o metamorfismo de impacto, que é causado pela alteração da temperatura e pressão, vindo geralmente de corpos celestes. Né? Só vou passar o link aqui. Tá bom. Seguindo, então. Existem as rochas químicas orgânicas, né? Tem a rocha que é formada de tem, por exemplo, os calcários ou as margas, né? Eles são mais compactos, eles têm grãos, aqui não sei se está dando para ver, mas são grãos extremamente pequenininhos, né? Tanto que são formadas de argila, como a gente tinha visto antes. E tem os evaporitos também, que são formados a partir da precipitação de sais, né? E aqui tem a halita e o gipsito. Bom, falando em questão sobre a estrutura do relevo e os processos endógenos, então existem 3 camadas, né? Existe o manto, a crosta e o núcleo. Essas estruturas, enfim, interagem entre si, aqui eu já tinha falado, né, que constitui as ígneas e as metamórficas são representantes de 95% da crosta, mas ocupam apenas 25% da superfície, e as sedimentares ocupam a maior parte da superfície, mas tem menos volume na crosta, justamente porque elas são formadas pela chuva, enfim, pelos processos exógenos, né? E as rochas metamórficas e as plutônicas ou magmáticas, né? Elas são expostas atualmente pelas forças internas, pelas forças exógenas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem crostras que surgiram a partir de novos fragmentos e que assim elas ficaram expostas. Então, falando sobre a crosta sedimental, a, a crosta continental, que é referente a essa Cial aqui, que tem essa sigla, né? Ela tem espessura muito variável, pode ser na planície ela tem uma espessura menor, no planalto ela é um pouco maior, chega até 80 quilômetros nas cordilheiras, né? Existe o morro, que é o que marca a separação do morro, do manto com o cima, né? E o cima, enfim, é a camada chamada crosta oceânica, né? Ela tem uma primeira camada, que é mais fina, e a camada 1 é a mais próxima, assim, do relevo. Ela é mais fina, composta por sedimentos inconsolidados. Tem a segunda camada, que ela tem rochas vulcânicas. E na terceira camada é também formada por rochas vulcânicas. Então, tem os movimentos das placas tectônicas, né? Que elas estão sempre se movendo, enfim, através das correntes de convecção. Assim, elas se afastam, se encontram, né?
E a gente não sente esse movimento, mas elas estão sempre se movendo. Então, esses movimentos tectônicos, né, podem ser movimentos divergentes, né, marcado, por exemplo, com essa abertura no Atlântico, né, que separa o Brasil da África, que a gente está constantemente se separando justamente pelas novas erupções que são formadas aqui e acabam espaçando os dois continentes, né? Que, na verdade, essa seria a placa, a dorsal mesoceânica, né? Existem as transformantes, como a placa de San Andreas, né? Lá nos Estados Unidos. Elas vão em direções opostas, né? Deslizam lateralmente, mas não tem uma grande destruição, né? Geração de grandes morros, como, por exemplo, são as convergentes, que tem que formam, né, a cordilheira do Himalaia, né, que no caso seria uma colisão de placas continentais, e tem também as colisões de placas de oceano e continente, por exemplo, que é a cordilheira ali do Peru e do Chile, que é a dos Andes, né, que aí a placa oceânica acaba adentrando e a crosta terrestre acaba então se erguendo através desse contato. Então, falando um pouquinho mais da dinâmica da crosta, alguns conceitos, né? Tem a isostasia. A isostasia se refere a esse grau de da relação, né? Por exemplo, se tem um morro pequeno aqui, a massa no interior da Terra também não vai ser tão grande. Se tem uma cordilheira, aí determinado grau de altitude dela vai determinar a raiz dela, né? Vai ter esse espaçamento. O Planalto também tem uma massa maior entre essas duas, né? Ou seja, uma massa externa, uma massa externa acaba resultando também no tamanho da massa interna. Existe a orogênese, né? Que é que são os processos formadores de montanha, né? Que são processos horizontais, né? Por exemplo, aqui a placa de oceânica entra horizontalmente em relação à placa continental. E tem também a eperogênese, que são a partir de movimentos verticais. Vocês vão ver além o graben, né, que é um rebaixamento, e tem o horst, que é um soerguimento. Existem seguindo, né, o conteúdo das deformações rochosas, elas são formadas tanto por pressão hidrostática, né, ou seja, da água e da temperatura, pelas condições termodinâmicas e pelo esforço aplicado à rocha, pela pressão na rocha, né? E então, através dessas deformações podem ocorrer as falhas, que podem ser ductíveis ou ruptíveis ou dúcteis, que pode então haver quebras ou descontinuidades. Aqui então eu vou mostrar melhor para vocês as falhas. A falha normal é essa falha onde existe uma força de extensão, né? Ou seja, elas se afastam e tendem a se separar. A falha inversa então seria o contrário, né? As duas camadas sofrem uma compressão e uma acaba se soerguendo, que se chama teto, e o muro acaba ficando no lugar. Outra é a falha de cavalgamento, que então é uma falha que se ergue mais horizontalmente em relação à outra. Outra questão são os domos, né? Os domos são essas estruturas que não chegam a se erguer, mas causam elevações
no relevo, enfim. Existe o domo batolítico, que é formado pela intrusão de material ígneo. O domo lacolítico, que é produzido pela também uma intrusão ígnea, mas ela tem um formato diferente, né? Elas não estão debaixo da paisagem, das estruturas rochosas, mas elas entram e acabam ficando entre elas, né? E o domo salino, né, que são estruturas salientes pela intrusão do sal, né? E existe então um processo de vulcanismo, né, que faz com que ocorra soleiras nessas áreas de vulcões. Então o magma se espalha através tanto horizontal, né, que seria a soleira, que seria uma forma tabular. Ele fica entre as rochas de maneira horizontal, e também os diques, que são corpos mais horizontais, né, de magma que, enfim, acaba se resfriando e tendo impacto nesse relevo também. E tem os batólitos, que são as reservas de magma, né? Quase terminando aqui, então, os agentes modeladores do relevo e os processos exógenos, né? Isso vai... isso se liga ao intemperismo, né? Que existe o intemperismo físico, químico e o biológico e antrópico. O físico é ligado às variações ligadas às temperaturas, às regiões as formas temporais do tempo, né? E essas contrações que as rochas fazem durante, enfim, períodos mais de gelo, ou essas expansões com períodos mais quentes, acabam intemperizando as rochas, né? Tem também a questão da mudança de umidade e, bom, e tem o congelamento, né, através das fissuras nas pedras, não sei se você se lembra que o professor mostrou isso, né, durante a aula, que o gelo entra na pedra e a água entra na pedra, acaba congelando, formando mais espaço, mais pressão e quebrando a pedra, né? Tem o intemperismo químico, né, ligado à hidrólise, que é o processo da água, né, em contato com os minerais da rocha. A oxidação, né, que lida principalmente com o ferro, né, que extingue o ferro da rocha. A carbonatação, que liga com o carbono, né, que é ligado ao carbono. E a solução ou hidratação também da rocha. E por fim, existe o intemperismo biológico e antrópico, que é ligado às plantas, né, que no caso o biológico e o antrópico são intemperismos químicos ou físicos, mas, enfim, relacionados a essas questões, né? Por exemplo, a planta, ela só faz pressões na pedra que acabam quebrando, né, as raízes. Os animais fazem um xixi ali na rocha e acabam facilitando esse processo químico de decomposição. Os humanos é a mesma coisa, a gente quebra a rocha todo o tempo para construção civil, ou talvez colocando produtos químicos no ambiente também acaba facilitando esse processo de erosão, né, de intemperismo. Falando então da perogênese, da pedogênese, é mais ligada à formação do solo, né, da superfície do solo. Então, o solo nada mais é do que a rocha, enfim, deformada, né? Então, os processos pedogênicos são controlados através do clima, né, da temperatura e da umidade. Os solos, eles recebem essas transformações das rochas por agentes intempéricos ou agentes vivos, e também pela decomposição do humus, né, e de micro-organismos que acabam liberando ácido e, enfim, formando
atacando os minerais e formando o solo, né? Então, quanto mais profundo o solo for, mais maduro ele é, né? Por fim, então, falando da morfogênese, da erosão, transporte e deposição, né? A erosão, ela destrói as saliências do relevo, as faixas que estão mais... enfim, destrói as faixas. Essa erosão pode acontecer de forma fluvial, através da ação de rios. Pode ser uma erosão glacial, das geleiras, eólica, dos ventos, pluvial, das chuvas, erosão marinha, devido à ação do mar, né? Então, essas rochas erudidas, elas são transportadas, né? E esse transporte se dá através de líquidos da chuva, né? Ou de rios, que, né, se transportam em relevos mais altos, eles vão ser transportados mais rapidamente, em relevos mais baixos, menos rapidamente, né? Das geleiras, através do transporte daqueles matacões que a gente viu antes, né? São porções mais grandes de rocha. E também da ação do vento, que ela acaba sendo mais seletiva, ou seja, ela transporta rochas mais finas, né? E por fim, então, ocorre a deposição, né? A deposição, ela pode ser fluvial, que é depositado pelos rios, pode ser coluvial ou talude, que é um material depositado nas encostas devido à ação da gravidade, né? Nas encostas dos morros, né? Depósito marinho, referente a sedimentos acumulados na borda litorânea. Depósito glacial, o acúmulo de material transportado pelas geleiras, ou seja, os matacões aqui, né? E o depósito eólico, que são os materiais depositados pela ação do vento. Enfim, ele colocou essa consideração, né, de nível de base local e nível de base geral, justamente para enfim, os níveis mais altos acabam tendo maiores erosões, né? Assim, como regiões tropicais tem mais, né, intemperismo e erosão por causa do clima, como a gente viu. Mas, enfim, queria ver se vocês têm alguma dúvida. Essa aula por hoje foi meio curtinha, a monitoria, né, da meia horinha, mas não sei se vocês têm alguma dúvida. Senão, eu poderia ir encerrando aqui. E aí vocês estão livres, né, para perguntar tanto para mim quanto para a Jenny. A gente vai montar alguma monitoria para suprir a primeira aula, né, que vocês não tiveram direito devido à falta de energia, e também a última aula referente à unidade 3, né. Mas isso a gente vai vendo. Eu também vou mandar essa aula para o professor colocar no Moodle, vou mandar os slides também. Eu posso postar no WhatsApp, vocês podem perguntar no WhatsApp para mim, ou quando eu estiver lá quando vocês me verem lá no prédio, enfim, para a Jane também. Mas é isso. Obrigado pela atenção aí, e tamo junto. Até. Muito obrigado pela monitoria, Luca. Gostei muito. Valeu, Omar.